Round 6, ou também conhecida como Squid Game, é atualmente considerada um fenômeno global da Netflix, e conquistou público rapidamente e acabou se tornando a série mais assistida na plataforma. Os desafios presentes na série são responsáveis por criar todo o terror psicológico na trama. E você lembra todos os jogos presentes em Round 6? Já conhecia todos eles? Fica tranquilo que hoje irei falar sobre todas as brincadeiras presentes na série. Ficou curioso? Então, comigo! Olá meus queridos, Matheus na área, e hoje estaremos falando sobre os 7 jogos presentes em Round 6. Essa grande série que acabou se tornando um fenômeno na Netflix, e acabou sendo a série mais assistida na plataforma. O primeiro jogo se chama de Jack. Esse jogo é abordado pelo personagem conhecido como o Vendedor, antes mesmo do protagonista Ji-Hoon chegar à ilha. O jogo é muito semelhante ao Bafo que jogamos aqui no Brasil, porém, os participantes não podem utilizar a mão para virar a carta do oponente. Ele deve utilizar uma outra peça do origami para concluir o objetivo de movimentar e virar a peça do adversário ao contrário. Na Coreia, a brincadeira foi mais popular nos anos 90 e a premiação para quem ganhasse era manter as peças do adversário. Na série, a premiação proposta para o protagonista era dinheiro e sua punição um tapa na cara. Batatinha frita 1, 2, 3. O primeiro desafio oficial dos jogadores na ilha. O jogo é uma mistura de pique-esconde e estátua. O objetivo do jogo é atravessar a linha de chegada, antes do tempo acabar. Porém, a corrida é intervalada com a contagem de uma boneca, que acabou se tornando um ícone na série. Após o fim da contagem, a boneca vira. Jogadores devem ficar imóveis. Quem se mexer é eliminado, ou seja, morto com um tiro na cara. Este foi o desafio que mais eliminou os competidores na série. Foi o momento que os jogadores perceberam que estes não seriam jogos comuns para conquistar o prêmio do jogo. Colmeia de açúcar. Segundo o jogo, os jogadores devem destacar um biscoito, diferentes formatos, chamado de colmeia de açúcar, porém sem quebrar nenhum pedaço. O jogador que quebrar o formato é eliminado e morto. Como visto na série, há 4 opções de formato: triângulo, a estrela, o círculo e o guarda-chuva. O jogo parece simples, porém, cada formato possui sua dificuldade própria. O segredo desse jogo é justamente encontrar uma estratégia que se adequaria às regras e também ao limite de tempo que foi imposto. Vale lembrar que os formatos foram escolhidos pelos jogadores, antes mesmo de saberem qual seria o jogo. Cabo de Guerra. Terceiro jogo da série e é um dos mais conhecidos no mundo. As regras do desafio são simples. Você deve derrotar o time adversário utilizando toda a sua força para vencer. 2 times seguram extremos diferentes de uma corda e puxam a mesma até que a outra equipe deixe o marcador passar de um certo limite. Vale lembrar que este foi o único desafio onde os jogadores que pertencem ao time de Ji-Hoon seguem uma estratégia liderada pelo jogador 001, o Il-Nam. Ele explica que no cabo de guerra não se trata apenas de força, mas também equilíbrio. Dessa forma, toda a equipe seguiu suas orientações, realizando inclinações rítmicas e puxões, os colocaram em vantagem em relação ao outro time. Assim como em todos os outros jogos, a punição da derrota é a morte, com metade dos jogadores restantes sendo eliminados e sendo jogados abaixo da plataforma. Bolas de gude. O quarto desafio da ilha é chamado de Bolas de Gude, e provavelmente, se você nasceu antes dos anos 2000, esse jogo fez parte da sua infância. Este é o jogo que pela primeira vez, os jogadores tiveram a possibilidade de escolher quais as regras do jogo eles iriam seguir de acordo com a sua criatividade. Os players foram divididos em duplas, e os únicos pontos impostos por donos dos jogos eram que eles finalizassem o jogo com 20 bolas de gude, pegando as 10 que pertenciam do adversário, além de respeitar o tempo limite que foi imposto. Ponte de Cristal. Quinto jogo da série e é um desafio que lembra muito o jogo Fall Guys. Aqui, os jogadores foram desafiados a atravessar uma ponte feita de vidro, onde metade deles são temperados, base de suportar o peso dos indivíduos, e a outra metade são feitos de vidros normais, e quebram com a pressão de um objeto acima deles. Jogadores contam com a sorte na maior parte do jogo, já que somente um deles saberia realmente a diferença entre os tipos de vidro.
E os que pegaram os números mais altos da ordem do jogo foram capazes de seguir o caminho trilhado por aqueles que passaram primeiro. Consequentemente, morreram ao pisar no painel de vidro errado, o jogo da Lula. Por fim, este foi o último desafio que faz um círculo perfeito para o início da série. Este jogo, o formato da Lula é desenhado no chão. Participantes são divididos em duas equipes, ataque e defesa. Uma delas tenta permanecer dentro do desenho, a outra tenta expulsar os outros jogadores à força, fazendo com que eles não consigam ficar dentro da área delimitada. Porém, no jogo, a defesa pode correr com os dois pés dentro dos limites, enquanto o ataque, que está fora das linhas, só pode pular de um pé só. Se o atacante cortar a cintura da Lula e passar pela defesa, ele terá a liberdade de usar os dois pés. Isso é chamado de Inspetor Royal. A batalha final se dá quando os atacantes se juntam na entrada da Lula. Para ganhar, o atacante deve bater com o pé no pequeno espaço fechado que marca a cabeça da Lula. Mas, se alguém na defesa conseguir empurrá-lo para fora dos limites da Lula, você morre. Uma vez que você bate na cabeça da Lula, você vence e grita vitória. Vale dizer que o próprio Ji-hoon explicou o jogo desde o primeiro episódio da série, aparecendo assim a sua referência, desde o começo ao fim. Essa foi uma brincadeira muito popular entre as crianças nos anos 70 e 80 na Coreia. Esses foram todos os 7 jogos que apareceram em Round 6. Você já conhecia todos os jogos? Coloca aí embaixo nos comentários que eu vou responder todo mundo. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu likezão aí embaixo e se inscreve também para fortalecer o canal. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua atenção. E quem fala é Matheus do canal Jogabilize. Acho que eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!